A paz do Senhor, povo de Deus. Que bênção, queridos, estamos aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz e com muita expectativa também, porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração em Êxodo capítulo 13, versículo 17, que nos fala a respeito de uma certa trajetória do povo de Israel. O povo de Israel já estava ali há 400 anos cativo, escravo, de Faraó. E a oração do povo, vai chegar até o Senhor. Porque, queridos, para que nós possamos entender melhor essa palavra, a palavra do Senhor nos diz que os irmãos de José vai vender José ali, E vamos dizer assim, foi uma traição, vamos dizer assim, proposital. Por quê? Porque às vezes a gente analisa os nossos irmãos José foram uns irmãos assim tão maus, bolou um plano assim tão horrível para poder vender o próprio irmão. Só que assim, irmão, se você for analisar mesmo a palavra do Senhor, você vai entender que foi uma permissão de Deus os irmãos de José vendê-lo. Porque assim, se não fosse por esse meio, não seria por outro meio. E Deus tinha algo, Deus tinha um propósito lá na frente, por meio de todos esses acontecimentos. Então José vai ser vendido, vai ser levado para o Egito, vai passar por muito tempo na casa de Potifar. Depois ele é caluniado pela mulher de Potifar, quando a mulher de Potifar diz que ele estava querendo se deitar com ela. Aí daí ele vai para a prisão, e depois da prisão ele vai interpretar dois sonhos, do copeiro e do padeiro. E depois disso ainda passa mais 2 anos na prisão, queridos. E depois, só depois de 2 anos, é que o céu vai se abrir sobre a vida de José para cumprir um grande propósito, E é claro que José já tinha cumprido uma boa parte do propósito, porque mesmo que foi em sofrimento, mas cumpriu, porque tinha que ser assim, não tinha como ser de outra forma. Então aconteceu isso, só que aí José vai ter vitória, vai ser levantado como governador, e é claro, está ali exercendo a sua função como governador. Através disso, a sua família toda vem também para o Egito, o Jacó, seu pai, seus irmãos, a família toda, aproximadamente 70 pessoas. Então, o que nós entendemos com isso? O tempo passou, Jacó morreu, José morreu, os irmãos morreram, E ali ficou um outro povo. E o tempo passou, aquele povo parece que começou a se esquecer da palavra, começou a se esquecer dos mandamentos de Abraão, quando Deus falou com Abraão, com Isaac e Jacó. Então, assim, queridos, aquilo ali caiu no esquecimento daquele povo. Mas o povo continuou crescendo, porque a promessa de Deus não tinha morrido, porque o povo se esqueceu do Senhor. Só que de repente o faraó ele vai se preocupar, vai dizer assim, nossa, esse povo está crescendo muito. Ele viu o crescimento, ele contemplou o crescimento do povo, ele disse, esse povo está crescendo muito, eles vão, quem sabe em algum momento, eles vão se aliar aos nossos inimigos, e em algum momento eles vão vir contra nós, e como eu vou subsistir contra esse povo? Então ele se preocupou com isso. Então, assim, queridos, e a ideia que veio na mente dele foi para escravizar o povo com um trabalho duro, com um trabalho assim muito árduo, querido, e para que o povo pudesse não multiplicar, mas a palavra do Senhor fala que quanto mais eles eram escravizados, quanto mais eles eram ali abatidos pelo trabalho duro, mais o povo crescia em número. Queridos, e quanto mais isso acontecia, mais o trabalho ficava pesado. E quanto mais o trabalho ficou pesado, o trabalho foi ficando tão pesado, tão pesado, tão pesado, o povo ficou tão assim, tão carregado, com tanto serviço e com tanta escravidão, que chegou um momento em que o povo começou a orar e começou a clamar pelo nome do Senhor. Foi quando Deus ouviu a oração desse povo. E aí, queridos, nesse período Moisés já tinha nascido, já estava crescendo. E cresceu, ficou adulto, E você sabe que Moisés vai ficar um tempo na casa do faraó, mas ele vai sentir ali que tem algo, diferente. E é quando ele vai cometer aquele suicídio, aquele homicídio, contra um egípcio. E, queridos, quando ele volta, ele sai desse lugar, da casa de faraó, e vai para um lugar chamado Midian, onde ele vai encontrar Jetro. Jetro vai se tornar o seu sogro, ali ele vai cuidar das ovelhas do sogro, e de repente ali, um dia ele cuidando das ovelhas, o Senhor aparece para ele, fala que era para ele tirar o povo do Egito, e ele vai, por um momento ele tenta recusar, mas não tem como, porque a chamada é muito forte. E quando Deus tem uma chamada na vez de alguém,
ainda que a gente tenta retroceder por momentos, mas daqui a pouco Deus entra em ação e a gente é convencido pelo poder de Deus. E isso acontece com todos nós. E, queridos, Moisés vai aceitar o que Deus falou para ele, e ele vai resgatar o povo do Egito. Quando isso aconteceu, foi com muita dificuldade, porque o coração de Faraó estava muito endurecido pela permissão do Senhor. Mas quando o povo sai do Egito, que o povo eles saem de dentro do Egito e começam a ir a caminho para o lugar onde eles queriam chegar, que era a terra de Canaã. A palavra do Senhor fala que onde nós iremos, onde está Êxodo 13, versículo 17, que é onde está a história, que o Senhor vai dizer assim: eu não vou permitir que o meu povo passe pela terra dos filisteus, porque se esse povo passar pela terra dos filisteus, eles vão ver a guerra e vão querer retornar para o Egito. Então vou permitir que eles passem ali aqueles meios do Mar Vermelho, e eles vão seguir ali, eles não vão ver esse tipo de coisa e eles vão seguir. E muito pelo contrário, para quem conhece essa palavra sabe que quando ele chega de frente ao Mar Vermelho, houve um grande reboliço, porque Deus abriu as águas para aquele povo passar. Só que se esse povo passa pela terra dos filisteus, eles teriam voltado para o Egito. E esse não era o propósito de Deus para aquele povo, queridos, que eles retornassem ali para o Egito, porque o Senhor já tinha tirado eles de uma terra de escravidão. Mas Deus sabia que por mais escravo que eles estavam, se eles vissem a guerra, eles queriam voltar para trás. E o que Deus está falando conosco neste momento, queridos? O Senhor está falando conosco que muitas vezes Ele vai nos levar por caminhos que para nós parecem ser caminhos difíceis, né? Parece ser o caminho mais difícil que tem. Só que é o caminho melhor para nós. Aquele povo, por ver o Mar Vermelho, já começou a falar: nossa, o Faraó está vindo atrás. Você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. O povo começou a reclamar, porque tinha o mar na frente, o Faraó atrás. Agora imagine, querido, se esse povo passe pela terra dos filisteus, eles teriam como ter voltado. Eles teriam como ter voltado. Mas o Senhor não permitiu eles passar pela terra dos filisteus. Vai ter momentos nas nossas vidas, irmãos, que parece ser um caminho que aos nossos olhos é bom, mas para Deus não é. E Deus, para evitar que nós voltemos para trás, Ele vai permitir, queridos, Ele não vai permitir que nós passemos por certos caminhos. Para Ele não permitir que nós retornemos e queremos voltar lá para o Egito para poder viver na escravidão, Ele vai fazer com que nós desviemos de certos caminhos. E é isso que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. É isso que nós não conseguimos compreender muitas das vezes, o movimento, o agir de Deus. Para não te perder, Ele nos desvia para outro caminho. Para não te perder, Ele te desvia para outro caminho. Para não me perder, Ele me desvia para outro caminho. Porque Ele sabe que corre o risco de em algum momento, em algum ambiente, a gente se perder e voltar. E o que Ele não quer é que nós voltemos para trás, querido. E para isso Ele vai fazer o que for preciso ser feito. Para que a gente não retorne de um lugar onde Ele nos tirou com o braço forte. Irmã, mas com dor assim mesmo? Sim, com dor. Com choro, com sofrimento, sim. Com choro e com sofrimento. Ele vai permitir, Ele vai fazer com que você passe por outro caminho. Mesmo que seja com dor, mesmo que seja com sofrimento, mesmo que por momentos seja com aflição na sua alma, Ele vai permitir você passar por outro caminho. Irmã, mas por que tudo isso? Porque Ele não quer te perder, filho. Ele não quer te perder. E para não te perder, Ele não vai permitir você passar pelo caminho que você quer. Queridos, essa passagem me lembra um fato que aconteceu na minha vida, porque essa palavra que eu estou pregando para você aqui foi uma confirmação que Deus me deu de algo que aconteceu na minha vida. Eu quero contar isso para você, para que você possa entender melhor como Deus Ele trabalha, queridos. No ano de 2023, ano passado, né, queridos, no mês de maio, dia 5 de maio, eu perdi meu irmão num acidente, né? E eu
acho que uns 15 dias antes eu tinha feito uma oração ao Senhor e eu não sabia que Deus me responderia dessa forma, né? Mas esses 15 dias passou, chegou o dia 5 de maio, meu irmão teve um acidente, no mesmo dia ele acabou falecendo. E queridos, eu entendi, porque na noite que eu estava tentando dormir por causa da situação que tinha acontecido, eu ouvi uma voz falando no meu ouvido: ele está com Deus. Mas mesmo assim, queridos, eu entendi isso. Mas mesmo assim, eu fiquei por 2 semanas, o inimigo lutando muito forte contra a minha mente, né? Dizendo: mas será que Deus, ele está com Deus, mas será que Deus não poderia ter feito de outra forma? Será que Deus não poderia ter permitido uma enfermidade, outro tipo de coisa para poder levar ele, tá? E por que tinha que ser com um acidente, o inimigo com os seus dardos inflamáveis na minha mente, né, queridos? E eu comecei a questionar, comecei a murmurar, falar com Deus: por que Deus permitiu isso acontecer com meu irmão? E já que ele queria levar meu irmão, por que ele não levou de outra forma, né? Porque isso acontece com a gente, queridos. Mas e eu questionando muito, até que um dia Deus falou comigo que eu estava murmurando contra ele. E eu falei: meu Deus, eu não quero murmurar contra ti, só que eu não estou conseguindo, tem alguma coisa que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo me conter. E até que um dia eu falei assim para Deus: Deus, mas o Senhor não falou comigo, o Senhor não me explicou por que o Senhor fez isso. O Senhor não me explicou por que o Senhor fez isso. E aí, um dia, querido, o Senhor falou assim comigo: você não orou? Você não pediu? Eu fiz. Agora vai orar por outra coisa. Vai buscar por outra coisa agora. Oh, irmão. Eu falei, aí depois disso eu ainda falei assim pro Senhor: Senhor, mas isso não está suficiente. Eu quero que o Senhor me explique por quê. Eu quero entender, eu quero saber por quê. Para mim não é suficiente, eu quero mais explicação. Deus não me devia aquela explicação naquele momento. Mas, querido, Deus foi bondoso comigo. E ele me deu essa palavra aqui. Ele me deu essa palavra. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu vi o Senhor dizendo assim para mim: às vezes nós queremos caminhos mais fáceis. Só que às vezes os caminhos mais fáceis são exatamente os caminhos que vai fazer com que nós retrocedemos. Eu queria um caminho mais fácil, que Deus tivesse permitido um outro tipo de coisa acontecer com meu irmão. Só que Deus permitiu ele partir para ir para a glória com ele através de um acidente. Foi como essa palavra: se fosse pelo caminho dos filisteus, o povo teria retornado. E era um caminho que era mais fácil, porque a Bíblia fala que era um caminho mais perto. Era um caminho mais perto. Mas Deus preferiu levar eles pelo caminho que se dava para o Mar Vermelho do que pelo caminho dos filisteus. E foi o que Deus falou ao meu coração. Ele permitiu acontecer isso com o meu irmão da forma mais difícil, mas foi para uma coisa boa, para salvar a vida dele, para salvar a alma do meu irmão. Porque se fosse por um outro caminho, se tivesse sido de uma outra forma, se isso que tivesse acontecido de uma outra forma, o que aconteceu com meu irmão, talvez ele não teria tido a salvação que ele teve naquele dia. Então eu entendi, a partir desse dia eu não questionei mais o Senhor. Então, para você que está aí pensando, tentando entender o que está acontecendo na sua vida, porque do caminho mais difícil, entenda que esse caminho mais difícil aí é o caminho que Deus preparou para a sua vitória. Então fique com essa palavra, querido, e entenda, procure entender, não murmure, não reclame daquilo que Deus está fazendo na sua vida ou na vida de alguma pessoa da sua família. Talvez seja a forma mais difícil que está tendo. Mas é pela forma difícil, é pelo caminho difícil que Deus vai te dar vitória. Então pega essa palavra para você. Entenda o que Deus está fazendo. Entenda, não murmure, não reclame. Porque o final é bom. O final é maravilhoso. Amém? Recebe essa palavra.